dia, me chamo Gilmara Correia Brito e vou apresentar o trabalho referente à disciplina Negociação e Arbitragem, que é ministrada pela professora Maria Alice Ferreira dos Santos. Ficamos com o tema Arbitragem Comercial Internacional. Componentes. Nosso grupo é composto por Elza Correia Rocha, Gilmara Correia Brito, Maria Aparecida Correia Brito, Lucas Ribeiro Mendonça Félix e Nayane Ionara Oliveira. Introdução. O presente trabalho tem como objetivo tecer considerações acerca da arbitragem no âmbito comercial internacional, bem como explanar alguns dos seus conceitos, seus princípios, requisitos e sua importância na solução e/ou resolução de controvérsias e conflitos. A arbitragem nada mais é que um meio extrajudicial e alternativo de solução de conflitos, no qual as partes elegem utilizar um terceiro que não está dentro do poder judiciário para resolver o litígio. O conceito de arbitragem, muito utilizado atualmente na nossa sociedade e que vem conquistando cada vez mais espaço, teve seus primeiros vestígios no Brasil em 1494, com o Tratado de Tordesilhas, onde o Papa Alexandre VI trouxe solução a disputas das terras descobertas e as que vierem a serem descobertas, na América envolvendo Portugal e Espanha. Mas a arbitragem passou de fato a ter mais abrangência no Brasil, sendo legalmente reconhecida pela Lei de número 9.307/96, onde ela passa a ser institucionalizada de maneira concreta dentro do país. Conceito de arbitragem. A arbitragem pode ser definida como uma modalidade extrajudicial de solução e/ou resolução de conflitos, em que um árbitro terceiro, escolhido pelas partes envolvidas, decide uma lide, que necessariamente envolve discussão sobre direitos patrimoniais disponíveis, sendo amparados pela Lei 9.307/96 e também pelo Código Civil Brasileiro. A ausência de uma legislação internacional ou uma entidade, órgão ou instituição supranacional que resolva a lide é o maior obstáculo que os conflitos internacionais encontram. A existência dessa legislação supranacional se deve principalmente ao fato de que os Estados são soberanos, o que implica na exclusão de toda a subordinação e de toda e qualquer dependência dos Estados estrangeiros. Para conceituarmos a arbitragem no âmbito do comércio internacional, é necessário fazer conhecimento a respeito do que é comércio internacional e qual a importância da arbitragem nessa área. Podemos definir como comércio internacional como a troca de bens e serviços realizados através de fronteiras internacionais, ou seja, o comércio internacional se designa como um conjunto de fluxos de mercadorias, bens ou serviços que são objetos de troca entre os diferentes espaços econômicos nacionais. Sabendo que os países não têm a capacidade de produzir internamente todos os produtos que necessitam, eles se especializam em determinadas áreas que representam maiores aptidões, dessa forma, importam produtos de outros países. Agora vamos falar da arbitragem no comércio internacional. O termo conflito define o conjunto de ideias ou mais situações que são exclusivas. Esses conflitos podem ocorrer internamente, mas como o mundo está cada vez mais globalizado, não são raros. Tem se tornado cada vez mais comuns os conflitos internacionais. A ausência de uma legislação internacional ou uma entidade, órgão ou instituição supranacional que resolva a lide é o maior obstáculo que os conflitos internacionais encontram. A existência dessa legislação supranacional se deve principalmente ao fato de que os Estados são soberanos, o que implica na exclusão de toda a subordinação e de toda e qualquer dependência dos Estados estrangeiros. Podemos definir comércio internacional como a troca de bens e serviços realizados através de fronteiras internacionais. Ou seja, o comércio internacional se designa como um conjunto de fluxos de mercadorias, bens ou serviços que são objetos de troca entre os diferentes espaços econômicos nacionais. Sabendo que os países não têm a capacidade de produzir internamente todos os produtos que necessitam, eles se especializam em determinadas áreas que representam maiores aptidões. Dessa forma, importam produtos de outros países. A arbitragem será comercial quando envolver questões relativas ou ligadas a contratos
comerciais e internacional quando exigir elementos jurídicos ou materiais que envolva mais de uma pessoa ou sujeito de direito internacional privado. A UNCITRAL, das Nações Unidas para o Direito Comercial Internacional, dispõe que uma arbitragem será internacional se um dos locais a seguir referidos estiver situado fora do estado no qual as partes têm a sua sede. 1. O local da arbitragem, se estiver fixado num acordo ou for determinável de acordo com este. 2. Qualquer local onde deva ser executada uma parte substancial das obrigações resultantes da relação comercial ou local com o qual o objeto do litígio tenha maior ligação, ou as partes estiverem convencionados expressamente que o objeto de acordo de arbitragem envolve mais do que um país. Eliana Calmon afirma que, na esfera do direito internacional, a atuação da arbitragem data de longos séculos. Hoje, vem ela tomando corpo por oferecer inúmeras vantagens sobre a jurisdição estatal. Agora vamos falar um pouco das vantagens da arbitragem internacional. Primeiro, a celeridade, que é o procedimento de arbitragem, possui uma maior agilidade. A especialidade, a contratação do árbitro pode ser feita visando a sua capacidade de entendimento para determinada situação. O sigilo, que é o procedimento que pode ser, via de regra, sigiloso, sem a necessidade de expor nenhuma das partes. A informalidade, o procedimento pode-se dar sem tantos requisitos formais, sem muitos prazos e com menos questões burocráticas. E a irrecorribilidade da sentença não cabe pela ação, ou seja, a sentença não tem recuso. Como qualquer assunto, na arbitragem internacional, nós temos também as desvantagens, né? O lado bom e o lado ruim, digamos assim. Primeira desvantagem, a possibilidade de influência na decisão dos árbitros da parte economicamente mais forte em prejuízo da outra parte. Ou seja, é a questão do mais forte sempre querer sobressair na outra parte, digamos, ser a mais fraca. A possibilidade de eventual falha no procedimento arbitral, o que pode gerar anulação de todo o processo pelo juiz, caso uma das partes procure a via jurisdicional para sanar ou resolver essa falha. Então, se uma das partes procurar a justiça, a parte jurisdicional para sanar uma falha, esse processo poderá ser anulado. E terceiro, os custos para a resolução das lides são muito mais caros se comparadas com o processo judicial. Considerações finais. Diante de todo o exposto, pode-se concluir que a arbitragem é um modo extrajudicial para a resolução de conflitos, por meio do qual a decisão é dada por um ou mais juízes arbitrais, sendo, portanto, uma alternativa ao sistema judiciário estatal. Por fim, podemos concluir que a arbitragem comercial internacional se encontra, apesar de seus empecilhos, em constante expansão no cenário mundial, uma vez que oferece maior eficácia e rapidez na resolução de litígios de natureza complexa e específica em comparados com o poder judiciário, o que é a realidade do direito comercial, o que faz da arbitragem comercial internacional um importante instrumento para a resolução de conflitos. Podemos destacar como sua maior vantagem a celeridade dos processos, ao passo que sua maior desvantagem está relacionada aos altos valores despendidos pelas partes, que se submetem ao juízo arbitral. Foi possível concluir também que a arbitragem comercial internacional é um procedimento bastante eficaz para a resolução de conflitos e que possibilita uma decisão clara e eficaz, uma vez que é proferida por árbitros técnicos e especializados na demanda de determinada situação. Além de ser mais apropriada para a resolução de conflitos, onde as partes ou uma das partes precisam que o procedimento seja sigiloso e os atos ali praticados sejam confidencializados, o que é a realidade patente nas áreas comerciais. E agora, para finalizar o nosso trabalho, nós temos as referências na qual foi utilizada para fazer este trabalho.
Temos o site jus.com.br, considerações acerca da arbitragem comercial internacional, que foi um complemento dos artigos que foi disponibilizado no caderno didático. Muito obrigada pela atenção e tenha um bom dia.